Fala galera, beleza? Logo de manhã aqui na praia, aquela neblina bem forte mesmo. E esse visual aqui ele tem um pouco a ver com o assunto aí de hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a profissão de educador físico. Fazer faculdade de educação física em 2026, a realidade dos profissionais dessa área. É claro que tudo que eu falo aqui, primeiramente, é uma opinião. Muitas pessoas acabam não entendendo, acham que nós estamos falando que a profissão de educador físico, ou a profissão de professor, ou a profissão de qualquer coisa que a gente venha falar aqui no vídeo é uma profissão ruim, que não deve exercê-la. Nada, ao contrário. Cada um tem a liberdade de fazer o que bem entender. Se você quer ser geólogo, você seja. Se você quer ser biólogo, você seja. Se você quiser ser teólogo, você seja. Se você quiser ser advogado, você seja. Cada um faz o que bem entender da vida. Mas aqui é uma opinião bem sincera, baseada em alguns fatos e baseada em algumas experiências que eu mesmo até conheço. Eu acho que vale super a pena falar sobre esse assunto. É claro que o educador físico, né, ele tem uma importância muito grande, porque apesar dos pesares, né, podem falar o que for, mas a saúde ela é super importante. E quando você fala de atividade física, você está falando de vários fatores, né? Está falando primeiramente da saúde, está falando tanto da saúde física como da saúde mental, né? Porque o exercício físico ele ajuda demais a parte da saúde mental também, faz as pessoas ficarem mais tranquilas, aliviadas. Você vê locais que nem onde eu tô, lugares bonitos, e você consegue sentir, né, uma melhora na saúde. Consequentemente a sua mente também ela acaba agradecendo, ela se sente feliz com isso. E por que que hoje o educador físico é uma profissão que pra mim, né, minha opinião, já não é uma profissão mais tão interessante? É o que eu falo em todos os vídeos aqui, né? A tecnologia está chegando, as coisas estão acontecendo, apesar de eu ser totalmente contra esse papo que inteligência artificial vai dominar tudo, né? Eu não acredito nisso, mas a gente sabe que a tecnologia ela veio sim para substituir um monte de coisa. E o que você consegue, né, hoje através da tecnologia? Hoje as pessoas, se elas quiserem ficar em casa, por um exemplo, né? Vou dar um exemplo bem besta agora, mas você entra hoje aí num próprio YouTube mesmo, você vai colocar lá aulas de um monte de modalidade. Você consegue pesquisar, consegue ver aí vários professores, aí que entra o assunto, né, principal do vídeo. É claro que toda profissão existe os seus expoentes, né? Existe aquelas pessoas que conseguem um destaque. Por exemplo, tem jogadores de futebol que ganham milhões de reais, que é o caso do Memphis Depay, que é o caso do Neymar, que é o caso aí, sei lá, do Lucas Moura e outros jogadores, né, que conseguem ter um sucesso, que ganham muito dinheiro. Mas ao mesmo tempo também tem muito jogador que ganha salários assim equivalentes a salários de um CLT tradicional, aí ganha 3, 4, 5 mil reais por mês, 2 mil reais. Tem jogadores que jogam aí em terceira, quarta divisão de São Paulo, na terceira divisão do Rio de Janeiro, que joga na terceira divisão do Espírito Santo. Enfim, jogadores que não são conhecidos, que ninguém nunca ouviu falar. E o educador físico é a mesma coisa. O educador físico tem aqueles educadores físicos que conseguem, por exemplo, o caso do Cariani. Se não me engano, o Cariani, ele é formado em educação física e ele, né, faz um sucesso danado. Tem outros também, né, tem aquele, esqueci o nome dele, acho que é Guto Galamba, também faz um sucesso do caramba. Tem um monte de educadores físicos que conseguem, né, um lugar ao sol. Mas por que eles conseguiram esse lugar ao sol? Por causa que eles viralizaram na internet. E o educador físico tradicional hoje, né, aquela pessoa tradicional que dá aula na academia, eu mesmo falo isso porque eu já vivenciei com muitos educadores físicos incríveis, né? Quando eu comecei a fazer a musculação, quando eu comecei a treinar mais ou menos nos meus 15, 16 anos, eu tinha alguns professores incríveis, né? Eu tinha até um professor muito bom, até vou falar o nome dele, o professor Ricardo. Ele era excelente, ele era até o cover do RPM, cantava bem pra caramba, fazia, né, os trejeitos ali do Paulo Ricardo. Era um cara sensacional, nunca mais encontrei ele por aí. Acho que não vai assistir meu vídeo, logicamente, mas é um cara muito bom, era muito competente no que fazia, um educador físico fora de série. E infelizmente depois eu fiquei sabendo que ele parou de dar aula, que ele tá até numa situação um pouquinho mais complicada, aí trabalhando com coisas completamente fora da realidade do educador físico. Então essa é a realidade do educador físico. Muitos se formam, muitos estudam, muitos se aprimoram, muitos gastam, né? Porque para você fazer faculdade hoje
você precisa estudar, você precisa gastar, gastar o seu tempo e gastar o seu dinheiro. E muitas vezes esse dinheiro, né, que você gasta, ele até pode vir, né, ele pode ser recuperado aí com o tempo, logicamente. É claro que toda profissão que você exerça, você vai ter um salário e você vai ganhar o dinheiro, e você pode se dizer que você está recuperando esse dinheiro, mas você recupera de uma maneira muito lenta, né? Você vai ganhar aí praticamente o que muitas pessoas que não estudam, né, que não têm aí graduação, que pararam no ensino médio ou terminaram o ensino médio, até mesmo não terminou o ensino médio, tem só o ensino fundamental, acaba ganhando a mesma coisa que você. Então fazer educação física hoje, para mim, na minha humilde opinião, é sim uma tremenda besteira. Vocês podem pesquisar aí na internet, ver, tem um monte de vaga de professor de educação física. Até as academias estão bem desesperadas, né, porque a gente vê hoje que hoje os educadores físicos, né, vamos dizer, eles estão tentando e correndo atrás de ser personal trainer, né? É a única coisa que ainda é uma salvação hoje em dia. Que apesar dos pesares, o personal trainer, você consegue clientes, você às vezes, por isso que infelizmente, né? Até vou fazer um vídeo bem interessante sobre esse assunto, que é uma coisa que dá muito tempo de conversa, né? Sobre a aparência, infelizmente, né? Muitas pessoas ainda assim julgam o educador físico, que é uma profissões mais, assim, vamos falar a verdade, onde existe mais preconceito. Se você for um educador físico acima do peso, famoso não estar no shape, você é sim bastante criticado e não consegue, né, o seu lugar ao sol, não consegue ter ali a oportunidade, né, de conseguir ali alunos, não consegue ter visibilidade. E cada vez mais, né, as pessoas falam que o tempo está passando, que as pessoas estão evoluindo, que hoje as pessoas são mais abertas, e não são. Hoje parece que está piorando, essa é a grande realidade. Hoje as pessoas estão cada vez mais sim preconceituosas, e a gente vê aí muito professor de educação física, muita nutricionista, né? Até teve um caso um tempo atrás que a nutricionista, uma mulher bem acima do peso, ela entrou numa polêmica aí, não sei se aquilo foi uma fanfic, mas ela criticando, né, que ela não conseguia trabalho porque ela era gorda, né? Porque ela estava acima do peso e o pessoal não dava credibilidade para ela, não conseguia emprego, as empresas viam que ela era acima do peso e que não dava continuidade na candidatura dela. Eu acredito que isso seja assim, se isso realmente é verdade, né? Se ela passou por isso, eu concordo plenamente, né? As pessoas realmente hoje, elas ainda estão muito voltado à aparência, por isso que hoje, né, cresce bastante o número de pessoas usando, né, o Ozempic, o Mounjaro, porque as pessoas acham, né, que essas medicações, elas ajudam, elas salvam, elas têm só o famoso bônus, né, e não tem o ônus, mas tem sim, tem muito ônus, e as pessoas não conseguem ver isso, né? As pessoas acham que tomando aí o querido Ozempic e Mounjaro, as pessoas vão ter aí uma saúde de ferro, e na verdade não é bem assim que funciona, existe sim efeitos colaterais, mas deixa pra lá, isso não é o assunto principal do vídeo. O assunto é que ser um professor de educação física hoje é sim uma profissão que, vamos falar a verdade, muitos são formados nessa área, tá repleto de professores por aí no mercado, e a valorização dessa profissão, ela é, para mim, baixa, né? Ela é importante, é muito importante, é que nem o professor, né? Professor de língua portuguesa, professor de geografia, professor de história, que hoje nós vemos aí muitos professores ganhando salários muito baixos. Então essa é a realidade, nada mais um educador físico, né? Um professor de educação física é um professor e acaba não tendo valor. Então aonde que talvez tenha a exceção que ainda vale a pena estudar uma educação física em pleno 2026, 2027, é você sendo um professor concursado ou sendo um personal trainer, né, e conseguindo aí uma grande quantidade de clientes para você poder ganhar um salário melhor. Bom, eu tenho uma teoria, né, eu posso até estar falando alguma besteira, mas a grande realidade é que o futuro ele é bem preocupante, né? O futuro ele é bem preocupante para profissões. Eu acredito que daqui a alguns anos, aí daqui mais ou menos 10, 15 anos, a gente vai ter assim, hoje nós temos, né, por exemplo, uma classe de pessoas pobres, pessoas de classe média baixa, classe média alta, ricos, milionários, bilionários. Eu acho que o futuro vai ser muito assim, terão os ricos, terão os bilionários e terão
os pobres, né, não terão mais pessoas de, vamos dizer que os milionários serão pessoas ali, seria a classe média de hoje. O que eu quero dizer com isso? Que as profissões, elas terão esse mesmo final. A gente vai ver ali pessoas que ganham ou muito mal ou pessoas que ganham absurdamente bem, porque essas profissões mais administrativas, profissões mais voltadas ao lado de humanas, por exemplo, são profissões que elas vão perder cada vez mais o seu espaço, né? A área de contábeis, uma administração, e tudo isso vai ser englobado a parte tecnológica e uma IA muito mais aprimorada, tende, né, a evoluir cada vez mais, e a gente vai ver um futuro onde as pessoas ou elas vão ter que trabalhar com serviços braçais, né, que estão em escassez e vão só aumentar essa escassez porque as pessoas ainda estão insistindo nesses serviços administrativos, né, ou as pessoas vão ter que ganhar muito pouco, ganhar, por isso que o que eu mais vejo aqui no meu canal é a galera reclamando, tá difícil, para conseguir ganhar R$2.000 hoje é um sufoco, tem muita empresa que é cheio de frescura, né, para contratar e ainda quer pagar pouco, e a realidade tende a ser essa mesmo. E quem estudar, por exemplo, uma administração, quem estudar uma contábeis, ou até mesmo ser um professor aí, um professor de educação física ou de alguma outra disciplina, tende a ganhar isso aí, é 3.000 por mês, é 2.800 por mês. Aí um concursado é o que vai salvar, né? Um professor concursado ou um professor que consiga viralizar na internet, que consiga uma gama de clientes, né? Que tem ali um shape muito bom, que se destaque, né? Uma pessoa com um corpo muito bonito e consiga, né, através do seu corpo vender, né? Vender o seu peixe. Aí as pessoas vão ficar interessadas e vão querer, talvez o futuro do educador físico é esse, é mais a pessoa querer ali pagar para aquela pessoa ser o seu gestor, né, físico, mas mais pela aparência dela do que pela graduação dela, onde ela estudou. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes o corpo ele vai falar mais do que a própria o próprio diploma, né, o que ele fez, onde ele estudou, se ele é pós-graduado, se ele tem algum diferencial, enfim. Isso aí já não vai servir de nada. Então a gente percebe que o tempo está passando e esse negócio de aparência, ela está cada vez mais importante. As pessoas estão, entre aspas, evoluindo, né, através da tecnologia, mas estão regredindo em relação a esse preconceito, né, do que só a aparência realmente interessa. Então esse é o futuro que, lembrando, né, somente uma opinião, é só um papo bem direto aqui, bem informal, cada um faz o que bem entender da sua vida, não tem problema nenhum, mas eu acredito que a educação física, ela é uma área que sim, ela vai cada vez mais desvalorizar, porque hoje eu mesmo saio na praia para poder fazer as minhas corridas, exercício físico, pego um peso em algum lugar, treino do meu jeito, e hoje você vê alguma coisa na internet, tem tudo na internet, você consegue pesquisar alguma coisa, e hoje você tem essa liberdade de fazer as coisas porque tem a tecnologia que te ajuda. Então o professor de educação física numa academia, tá cheio de professor, tem bastante academias, realmente ainda tem bastante academias, mas mesmo assim você tem muito professor para poder dar aula e a desvalorização é grande, né? Aquela famosa frase, se tem bastante, como é que se fala? Procura, né? Se tem uma procura grande, você vai ter uma demanda grande, mas é muito professor se formando, que nem acontece com os médicos, né? Claro, médico é numa camada muito maior, né? Porque médico ainda, apesar dos pesares, ainda ganha muito melhor do que um educador físico. Mas um educador físico, acho que num pleno 2026 é algo bem complicado mesmo. Então tem que rever aí, lembrando que é somente um bate-papo bem direto, beleza? Então é isso aí, até a próxima e valeu!